gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Júlia, tenho 24 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então, se você gosta de vídeo de dona de casa, dica, receita, faxina e muito bate-papo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? E no vídeo de hoje eu separei 9 dicas para que você tenha um casamento mais feliz, um casamento mais leve, um relacionamento agradável. Eu convidei o Renan para gravar esse vídeo junto comigo, mas ele não conseguiu, ele precisou sair agora. Então eu resolvi gravar e numa próxima oportunidade ele vem aqui pra gente falar sobre outros assuntos. Tá tendo uma obra aqui do lado, mas não tem problema, acho que vocês vão conseguir me entender. O primeiro tópico que eu separei pra gente conversar, né, o número 1, seria a amizade. É muito importante que haja esse relacionamento de amizade dentro de um casamento também. A esposa precisa ser a melhor amiga do marido e o marido precisa ser o melhor amigo da esposa, porque tudo isso vai gerar uma cumplicidade entre os dois. O Renan, que sempre gosta de repetir essa frase, eu não vou saber falar certinho que nem ele, mas se eu não me engano, é Santo Agostinho que fala que o amor é a amizade. Ou é Santo Agostinho ou é Santo Tomás de Aquino, mas que fala que o amor é a amizade. Então, assim, dentro de um relacionamento amoroso, né, dentro de um casamento, precisa haver essa amizade, essa cumplicidade entre os dois. E aí a gente entra no segundo tópico, que é o companheirismo. Um precisa ser companheiro do outro, né? Não só no sentido de acompanhar nas coisas, né? Mas também no sentido de ser um companheiro para a vida, de lutar pelas mesmas coisas, de ir atrás dos mesmos objetivos. Eu já falei isso num outro vídeo, mas que a gente tem que ter essa noção de que nós somos um time, né? Eu e o Renan, nós somos um time. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. Então, o companheirismo também serve pra isso. Se eu sei que o Renan tem o sonho de fazer alguma coisa, eu tenho que ser companheira dele no sentido de ajudar ele a alcançar aquele sonho, realizar aquele sonho. E aí é pra isso que também entra a amizade, né? Se eu sou amiga dele, eu vou saber quais são os desejos do coração dele, quais são as lutas que ele tá vivendo, o que sonhos que ele tem pra vida dele naquele momento, né? Isso tudo entra também dentro da amizade e do companheirismo. O terceiro ponto que é muito importante que haja dentro de um relacionamento é o respeito. Isso aí vale para qualquer tipo de relacionamento, mas principalmente dentro do casamento, né? É impossível que um casal seja feliz se um não respeitar o outro. Tanto no sentido de respeitar os desejos, respeitar as vontades, mas também o respeito, assim, no trato, né? Na maneira de falar, as palavras que vai utilizar. A gente tem um combinado aqui em casa, né? De que a gente não ergue o tom de voz um pro outro. Então, se a gente percebe que a conversa tá ficando um pouco mais alterada, a gente já para, respira um pouco, para que não haja isso. Porque, assim, a partir do momento que a gente abre a brecha, né, para que entre uma falta de respeito, as outras vão vindo uma atrás da outra. Então, se eu começo a falar um pouquinho mais alto, na próxima vez eu já tô falando mais alto ainda, daqui a pouco a gente já tá gritando, e isso não cabe dentro de nenhum tipo de relacionamento, né, essa falta de respeito de gritar um com o outro, de dizer palavras baixas, né, então isso é uma coisa que a gente também toma muito cuidado, não ficar falando palavrão, tomar muito cuidado na maneira como você fala com a outra pessoa mesmo, não só porque ele é seu esposo, mas porque ele é um filho de Deus e merece todo o respeito do mundo, né. Então, às vezes, a gente mede muitas palavras para falar com as pessoas de fora e esquece de medir as palavras para falar com a pessoa que é mais importante para minha vida, né? Que é o meu marido. Então, se eu não falo dessa maneira com alguém que eu encontrei na rua, por que eu vou falar assim dentro da minha própria casa? Nós ainda não temos filhos, né? Mas essa questão do respeito é muito importante quando tem crianças em casa também, né? As crianças precisam ver que os pais, eles se amam e se respeitam para que elas se sintam seguras e amadas também. Então, o exemplo, né? A maneira como a gente trata o nosso esposo, a maneira como você trata a sua esposa, vai ser exemplo para o seu filho de como ele tem que tratar as pessoas que estão ao redor dele também. E o que vocês têm dado de exemplo para os seus filhos? Então, esse é um ponto importante. E o quarto ponto que eu coloquei aqui, que é super importante, é que haja comunicação, que tenha um diálogo entre vocês. É importante que, dentro daquilo que eu falei da amizade, um conhecer o outro, para que esse conhecimento ele exista, também precisa ter essa comunicação, precisa ter esse diálogo. Se eu não gosto de uma coisa, eu preciso saber comunicar isso pro Renan, para que ele saiba que eu não gosto daquilo, que tal coisa que ele fez não foi legal, porque senão ele não vai saber. O que acontece muito, né, e eu já fiz isso muitas vezes, e quando eu falo isso pra vocês, eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas quando eu tô falando isso aqui, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então também são coisas que eu preciso me lembrar pra colocar em prática também. Quantas vezes a gente quer que o nosso marido, né, adivinhe o que a gente tá sentindo? Então, eu tô chateada porque ele fez isso, mas eu não vou falar. Aí ele me pergunta, o que aconteceu? Por que você tá assim? Eu falo, nada. Não, mas por que você tá triste? Nada.
querendo que ele adivinhe o que aconteceu. E isso não vai acontecer. O nosso marido não tem bola de cristal, né? Então, assim, é importante que a gente comunique o que a gente tá pensando, que a gente comunique o que a gente tá sentindo, que a gente fale quais são as nossas expectativas para que o relacionamento possa dar certo. E dentro desse tópico da comunicação, é importante saber a melhor forma de comunicar também, né? Eu já trouxe aqui pro canal um vídeo falando sobre as 5 linguagens do amor, e uma das linguagens de amor é palavras de afirmação. Então a pessoa ela vai se sentir mais amada quando ela recebe algum elogio, né? Quando tem uma palavra de afirmação. Se a linguagem de amor do seu marido for essa, provavelmente a forma como você vai falar as coisas vai fazer toda a diferença. Então, se você vai pedir alguma coisa, você peça já fazendo um elogio, ao invés de pedir reclamando, né? Então, em vez de falar assim, nossa, mas não acredito que você não consertou isso aqui ainda. Você fala assim, nossa, eu fico tão feliz quando você faz isso, porque aí vai encher o tanque de amor daquela pessoa pela palavra de afirmação que você falou, e acaba que ele vai ouvir essa comunicação de uma maneira muito melhor. Esse tópico da comunicação daria um vídeo só sobre isso, né? Acho que todos esses temas dariam um vídeo à parte. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma série de vídeos aqui falando sobre cada um deles. Mas assim, de maneira geral também, o que eu queria falar sobre a comunicação? Que existe um momento certo de comunicar também. Então, o esposo chegou em casa estressado do trabalho, nem tomou banho ainda, tá com fome, você chega e vai querer comunicar alguma coisa que não vai ser muito agradável pra ele. Ele não vai receber bem aquela comunicação. Então, espere ele tomar um banho, ele descansar, faz alguma janta gostosa. Quando tiver só vocês dois sentados, você tenta introduzir o assunto de uma forma mais leve, para que ele consiga ouvir melhor o que você tem pra dizer. Porque senão é capaz dele já ouvir, rebater o sentido final, que era comunicar o que você queria, nem vai ser atingido. Então, é muito importante que haja comunicação e que você saiba a melhor forma e a melhor hora de comunicar também. E é importante que tenha esse diálogo também, né? Volto lá naquele tema da amizade, que tenha conversa entre vocês, procure se interessar pelos assuntos que seu marido gosta, né? Às vezes, por exemplo, o Renan ama futebol, gosta de Fórmula 1, essas coisas de esporte, ele gosta de política. São assuntos que, pra falar bem a verdade, que o Renan não me ouça, são assuntos que eu não tenho muito interesse. Mas que como eu sei que é uma coisa que ele gosta, eu tento escutar, eu tento entender, eu pergunto, né? Eu escuto o que ele tá falando, faço uma pergunta pra que ele consiga me explicar e eu consiga entrar um pouco no mundo dele também, né? Não tem como você ser amigo de uma pessoa e não se interessar pelas coisas que aquela pessoa se interessa. Então procura interagir com o seu marido, descobre do que ele gosta, conversa, pergunta, porque isso tudo vai fazer muita diferença no relacionamento de vocês. E aí a gente já entra em outro tópico aqui, que é o 5º ponto, que é muito importante, que é o bom humor. Isso é essencial também dentro de um casamento, né? Você saber levar as coisas no bom humor, fazer brincadeira. Não quer dizer que você vai ter que ser um bobo alegre, tá o tempo inteiro dando risada, o tempo inteiro fazendo piada. Mas colocar pequenos momentos de divertimento, né, no seu dia a dia, deixa o ambiente mais leve, faz com que a sua casa seja mais acolhedora. Não é gostoso a gente estar num ambiente onde as pessoas são bem-humoradas, dão risada, fazem brincadeiras? Então, tenta proporcionar um ambiente desse pro seu marido também, né? Eu sempre lembro daquele filme do Marley e eu, sabe? Que o esposo, ele chega em casa e vê a esposa dançando com o cachorro lá pelo lado de fora, ele tem vontade de entrar em casa. E aí, eu acho que quando eles começam a brigar demais, ele sabe que quando ele entrar em casa vai ter briga e tudo mais, ele fica um tempão lá fora, dentro do carro, porque não quer entrar para aquele ambiente, né? Que ele sabe o que espera por ele. Então é mais ou menos isso que tem a ver o bom humor, né? A gente oferecer pro nosso marido, e você, se você é um homem, né, oferecer pra sua esposa, um ambiente agradável de se estar, um ambiente que você vai se divertir, vai dar risada. Como eu falei, né, nem tudo vai ser um mar de rosas, não vai ser todo dia que vai ter piada, não vai ser todo dia que vocês vão conseguir dar risada. Mas procurar ter esse bom humor e enxergar as coisas com leveza também. Então, derrubou um negócio no chão, dá risada, porque reclamar não vai fazer o negócio levantar do chão sozinho. Quebrou alguma coisa, seu esposo quebrou um copo na cozinha, você brigar com ele não vai fazer o copo se consertar, né? Não vai fazer o copo colar ali de volta. Então dá risada, aproveita o momento e encarar a vida com mais leveza, vai trazer muitos benefícios pro seu casamento também. O 6º ponto, que daí entra um pouquinho naquilo que eu falei sobre as linguagens do amor, é a questão do conhecimento. Ele é muito importante dentro de um relacionamento também, tanto o conhecimento individual, então o meu próprio conhecimento, como eu conhecer o Renan. E aí, o que seria isso? Eu saber, como eu já falei, né? Saber quais são os gostos, os desejos, o que ele quer, mas e além disso, eu saber quem é o Renan, como ele reage diante das situações,
Qual é a melhor maneira de eu falar sobre determinado assunto com ele? Qual é a melhor hora para eu falar sobre aquele assunto? Então, eu sei que o Renan, como eu falei, uma das linguagens de amor dele é a palavra de afirmação. Então, eu tenho que ter todo um cuidado na hora de reclamar de alguma coisa, porque ele já vai receber essa reclamação 2 vezes pior do que uma pessoa que tem outra linguagem de amor. Então, saber a forma de comunicar isso. Então, eu conhecer o temperamento dele também. Às vezes eu vou querer que o Renan ele tenha reações rápidas. Só que isso não é dele, porque ele tem o temperamento fleumático que demora mais para reagir diante das situações. Então, ele é aquela pessoa calma, que vai pensar antes de agir, que não vai tomar decisões impulsivas. E não tenho como exigir dele que ele tenha esse impulso, assim, porque não faz parte da personalidade dele. Claro que os temperamentos, eles servem para que a gente consiga dominar, né, aquilo que a gente tem de má tendência dentro do nosso temperamento. Mas o Renan não vai conseguir ser uma pessoa totalmente alheia do que ele é. Então, ele tem que saber aproveitar as qualidades do temperamento fleumático e lutar contra, né, os defeitos do temperamento fleumático, assim como eu tenho que saber aproveitar as qualidades do sanguíneo e lutar contra as más tendências do sanguíneo. Mas a nossa inclinação natural é outra, e a gente precisa conhecer essa inclinação natural. E aí, da mesma forma, né, da mesma maneira que eu tenho que conhecer o Renan para saber quais são as reações dele, eu preciso me conhecer também, para que eu saiba a melhor maneira de eu lidar com as situações. Então, uma coisa que eu já sei sobre mim: quando tem algum sentimento que eu não tô conseguindo digerir, alguma coisa que aconteceu que me deixou chateada, que me deixou triste, se eu fingir que nada aconteceu e continuar o meu dia, isso vai trazer consequências lá no final do dia, porque eu nem vou conseguir fingir que nada aconteceu. É de mim isso. Eu pego fogo muito rápido, né? Então, assim, no sentido de, aconteceu alguma coisa que me deixou irritada, essa irritação, ela vai vir muito rápido. Então, eu tenho que deixar, sentir aquele sentimento naquele momento, né? E assumir. Eu estou irritada por causa disso, disso. E pensar racionalmente. É assim que eu devo agir? Não, não é. Eu sou uma mulher adulta, não adianta eu fazer birra, não adianta eu fazer isso. Não é essa forma de eu agir. Então, pensar. Aceitar o sentimento, porque não adianta eu falar, nossa, não queria estar irritada, porque não é a realidade, eu fico irritada. Então, aceitar aquele sentimento e tentar lidar com ele da melhor maneira possível. E aí, assim, eu sei também que eu preciso chorar quando acontece alguma coisa que me deixa triste. Não adianta eu querer engolir o choro e fingir que nada aconteceu, porque é a minha forma de expressar os meus sentimentos. Então, se eu tô triste, eu procuro um lugarzinho, vou lá, choro, ponho o que eu tenho que pôr pra fora. E aí, depois que eu resolvi, eu aceitei aquele sentimento, eu vou entendendo o que eu tô pensando ali naquele momento, eu vou conversando comigo mesma e as coisas vão se acalmando. Então, eu preciso conhecer também a minha forma de lidar com as coisas para que eu não tome decisões precipitadas, para que eu não acabe me arrependendo das escolhas que eu fiz, da maneira que eu reagi. O 7º ponto que eu separei para falar aqui, e é um assunto que eu sempre falo quando eu tô falando de relacionamento, é a questão da doação. A gente precisa ter em mente que um casamento é uma doação, eu estou me doando ao outro. Então, eu tenho que colocar a vontade do Renan, colocar a felicidade do Renan em primeiro lugar, para eu poder me doar completamente para ele, né? Para eu conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, para eu conseguir cuidar dele da melhor maneira possível, é no sentido de doação. Eu dou a minha vida, eu dou o meu tempo pro Renan. E é assim que o casamento ele funciona, porque o Renan também tá fazendo isso por mim. Como eu já falei, o casamento é uma via de mão dupla, nós somos um time. Então, da mesma forma que eu coloco a felicidade dele em primeiro lugar, ele coloca a minha felicidade em primeiro lugar, e assim nós dois conseguimos caminhar para um lugar melhor, né? Para um casamento melhor. E é por isso que eu tô falando, essas aqui são dicas para um casamento feliz. São coisas que são pros dois fazerem, né? Pro marido e pra mulher. A mulher precisa conhecer o marido precisa conhecer a mulher. A mulher precisa se doar pro marido, o marido precisa se doar pra mulher. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente tem que colocar, tem que saber disso. O casamento é uma doação, é uma decisão. E aí, a gente já entra no 8º ponto, né? A gente ter consciência de que o casamento é uma decisão e que isso é diferente de sentimento. Em alguns momentos, a gente vai ter bons sentimentos, a gente vai querer fazer boas coisas, né? Um pelo outro, porque a chama da paixão vai estar ali acesa, porque a gente acordou bem naquele dia. Então, eu vou sentir vontade de cuidar do Renan, eu vou sentir vontade de dar o melhor por ele. Em alguns momentos, esse sentimento ele não vai existir. E a inclinação natural vai ser, não, deixa que depois eu faço, não quero fazer isso agora, porque o sentimento não tá ali. Só que a gente tem que ter noção de que é uma decisão. Eu decidi me casar com ele, eu decidi doar a minha vida pra ele, eu decidi me dar para ele. Então, não posso ser movida pelos sentimentos. Eu acordei num dia que eu não tô com vontade de fazer um café da manhã caprichado, mas eu sei que é isso que eu fui chamada para fazer, né? Cuidar do meu marido e me doar por ele. Então, eu preciso tomar a firme decisão de ser fiel naquilo que eu me comprometi a fazer.
O casamento, ele é decisão, e decisão é diferente de sentimento. Nem sempre o sentimento vai existir, mas a decisão, ela tem que estar sempre ali. E por último, mas não menos importante, na verdade eu acho que é o mais importante de todos, né? É a cereja do bolo, mas também é a sustentação de todas as outras dicas que eu dei. É a gente se lembrar que o sacramento do matrimônio é uma graça de Deus. Então, quando a gente recebe lá o sacramento do matrimônio, Deus dá uma graça especial para nós casais, né? Para o marido e para a mulher. E vão ter muitas coisas que vão além daquilo que é natural pra gente. Então, aquilo que eu falei da decisão, às vezes vai além da nossa capacidade do momento. Eu decidi fazer o melhor pro Renan naquele momento, vai além das minhas capacidades. Mas aí é nesse momento que eu lembro que o casamento, que o sacramento do matrimônio é graça de Deus e que sem o auxílio de Deus eu não consigo fazer nada. Então, eu acordei hoje cansada, eu não quero fazer nada, mas eu sei que eu preciso fazer café da manhã pro meu marido. Respiro fundo. Peço, né, a intercessão de Nossa Senhora, peço o auxílio divino para que Deus venha me ajudar e que com a graça dele eu consigo fazer o meu melhor, com a graça dele eu consigo dar o melhor de mim. Só assim o casamento ele vai ser verdadeiramente feliz. Quando a gente sabe que Deus está acima de tudo, né? Que Ele é que vem dar a graça para que a gente consiga cumprir aquilo ao qual nós somos chamados e que o casamento é um relacionamento a três. Eu, o Renan e Deus. Então, assim, nós não estamos sozinhos, né? Contamos ao tempo todo com o auxílio divino e somente com esse pensamento a gente consegue ir mais longe. E dentro dessa nona dica, né, que é com relação à graça de Deus, tem uma que é super importante, todas são importantes, mas eu acho que essa é a mais importante de todas, que é ter uma vida de oração pessoal e vida de oração de casal também, né, que vocês tenham momentos para fazer essa oração juntos, mas que você também tenha um momento para fazer a sua oração individual. E isso é uma coisa que eu percebo que faz muita diferença na minha vida. Toda vez que eu tô afastada de Deus, assim, né, que eu não tô vivendo bem a minha vida de oração, que eu não tô procurando me colocar na presença de Deus, eu percebo que eu fico uma esposa pior. Eu fico mais chata, eu fico mais irritada, eu cobro mais o Renan. Por quê? Porque eu não estou na minha melhor época, porque eu não tô na minha melhor fase. Né, assim, a gente pensa que quando a gente se coloca ali no momento de oração, não é só uma repetição de palavras, é um momento de encontro com Deus, é um momento de encontro com aquele que nos ama. Deus que é a fonte do amor, né? Então a gente está se encontrando com a fonte do amor. Se eu me coloco todos os dias na presença dessa fonte de amor, eu tô ali recebendo o amor que vai me transbordando e eu consigo passar isso pro Renan. Agora, se eu me afasto dessa fonte de amor, eu não tenho nada de bom em mim para oferecer para ninguém, né? Tudo que tem de bom em mim é Deus que dá. Então, é tudo graça dele. Se eu me coloco longe dessa fonte de amor, eu não vou ter nada de bom para oferecer pro Renan e, consequentemente, o nosso casamento, ele fica ruim, né? O ambiente daqui de casa muda. Então, ter uma vida de oração diária, pessoal, faz toda a diferença dentro do seu casamento. Essa deveria ser até a primeira dica, porque é só com isso que a gente consegue pensar em todos os outros pontos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se eu falei tudo que eu gostaria de falar. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas na hora de falar sai outra. Mas mesmo assim, eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma, né? Se vocês quiserem que a gente venha aqui trazer mais temas sobre casamento, relacionamento, conta aqui nos comentários que a gente pode voltar. Se ficou com alguma dúvida, quiser que eu me aprofunde mais em algum tema também, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Lembra de deixar o seu curtir. Se você conhece alguém que pode gostar desse vídeo, já compartilha, né, com seus amigos, para que eles consigam também acompanhar esse conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!